Oi, gente, eu sou o Antônio e aqui eu falo de saúde mental, espiritualidade e muito mais. Por falar em saúde mental, gente, eu descobri uma série maravilhosa que tem tudo a ver com saúde mental, a série Euphoria. Gente, a Zendaya tá maravilhosa na série, maravilhosa, linda. Eu acho que ela consegue muito bem fazer, emular perfeitamente os dramas do adolescente, as questões existenciais, o abuso de substâncias ilícitas, porque na série mostra ela como uma dependente química, mas ao mesmo tempo humaniza muito ela como pessoa, entendeu? Não é só abordar uma doença sem compreender o ser humano. Muito boa. Outra pessoa também que arrasa na série, que eu vou pegar aqui um colinha, que eu esqueci o nome dela, a Jules, que é Hunter Schafer, não é isso? Gente, muito bom esse trabalho, muito bom. Porque no caso, a Jules é uma mulher trans, né? Elas têm uma amizade que vai extrapolar para algo a mais, um romance, enfim. E tem toda aquela questão dos dramas adolescentes, da questão da sexualidade, da flor da pele. Mas eu acho que a série traz também algo muito importante, que é saúde mental, gente. Atualmente, os remédios psiquiátricos são, se não os mais vendidos, um dos mais vendidos. No Brasil, por exemplo, o Rivotril, ele a cada ano bate recordes e recordes de venda. Porque cada vez mais essa nossa sociedade é uma sociedade dopada. As pessoas não estão conseguindo lidar com suas questões. Então, fugindo disso pelo vício, seja droga lícita ou ilícita, ela pode fornecer para aquela pessoa num momento, né, muito momentâneo. Porque depois vem a prisão e aí vem uma dependência química, que é algo pesadíssimo, e a série mostra bem isso. Contrastando também com essa juventude que tem o sexo como sendo uma forma de expressão. É como se você fosse obrigado a ter vida sexual para participar de um grupo de amigos, ter status, né? Lá tem personagens que vão ter essa relação com o sexo como sendo aquilo que vai permitir que elas sejam aceitas pelas pessoas, né? E é engraçado que, anos atrás, né, a pessoa que não era mais virgem, era mal vista pelas pessoas, né? Hoje em dia é o contrário, quem é virgem é que é mal visto. E a série mostra isso com personagens que vão ter essa questão da virgindade, essa questão desses tabus todos que já são mostrados há muitos anos, em demais produções, séries e filmes, mas na Euphoria, ela pega com a narrativa muito própria uma técnica, uma iluminação, uma fotografia muito boa e ótimas atuações. Vou ver aqui uma colinha, os personagens, tá? O nome deles que eu não sei muito bem. Porque eu acho que cada um deles fala alguma coisa pra gente, explica muito essa questão dessa sexualidade. Vamos começar com uma que eu gostei muito, que é bem interessante, que é a Cat, que é a menina gorda que sofre gordofobia e depois se descobre a dominatrix e começa a lidar com a sua sexualidade. Chega um ponto que ela perde um pouco o rumo de como que ela vai ser aceita por ela ou por ser uma pessoa que sexualmente impõe aos outros, né? Toda aquela indumentária sexual como sendo uma forma de expressão. Uma coisa que você percebe muito nessa série é que as jovens, elas têm muito a questão do corpo, do sexo, dessa quantidade de parceiros que elas vão ter, como sendo, fazendo parte dessa reputação delas, né? Até que ponto você é aceita em função de quantos parceiros sexuais você tem. Isso, nessa série, é muito abordado porque, gente, infelizmente, né, a questão dessa busca por alguém, ela se tornou muito comum. Eu falo infelizmente porque nem sempre, gente, vamos ser realistas, quantidade não é qualidade. Você pode ser feliz com a sua pessoa. Só que até você saber disso, né, acaba que você vai experimentar várias. E a série mostra muito isso, né? Até aquela pessoa que está numa relação abusiva. No caso aqui da Cat, ela tem uma relação com Dominatrix, ela tá num site como Cangirl. Então tudo isso aí mostra como que ela começa daquela adolescente que é rejeitada por ser gordinha, ela era magra, foi para uma colônia de férias, para uma viagem e voltou gorda. Antes que ela volta gorda, ela vê que completamente as pessoas mudam a relação com ela, muda o tratamento com ela. E na série mostra esse preconceito que ela sofre até o ponto que ela resolve se deslanchar e começar a ter uma postura mais agressiva no sexo e nas relações. Eu, particularmente, não acho que seja uma coisa que para ela traga felicidade, porque ela parece que está de cama em cama, tentando buscar alguém que satisfaça talvez uma fantasia dela, né, de ser aceita. Que essa de buscar aceitação com o outro é muito complicado, né? É muito desafiador. Outras personagens, por exemplo, uma Maddie, que namora com o capitão do time de futebol, sempre aquele clichê, né? Mas um clichê muito válido. Ela é uma pessoa que sofre de uma relação abusiva. Ele bate nela
e ela acaba que é a favor dele, vai contra todo mundo e faz tudo com uma pessoa que bate nela, que agride. Isso, gente, infelizmente, uma relação abusiva é muito frequente. A pessoa que sendo agredida, espancada, a mulher e muitas vezes o homem também, que no caso é a vítima, ele tem uma relação de codependência com o agressor. Tanto é que para você poder trabalhar essa vara a nível legal e dar assistência para essa mulher é desafiador porque existe muitos casos de reincidência, ou seja, que ela volta para ser parceiro. Tanto é que aquela série Made, não sei se vocês viram, muito boa também da Netflix, né? Que mostra aquela moça que passa por violência doméstica e sai de casa e vira diarista, enfim. E tem muito como é que é esse dia a dia num lugar que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica. É muito difícil. Então, no caso da Mary, essa questão dela voltar pro cara que agride ela, e ela ter essa relação dependente com ele, ela é muito comum porque são pares. Uma pessoa codependente, ela busca um abusador inconscientemente. Ela já teve experiências infantis na qual ela foi colocada com um abusador, como sendo uma relação mesmo de necessidade, né, para sobreviver. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser algum cuidador, enfim. Então, ela tende o quê? A repetir isso aí na fase adulta ou na juventude sem que ela tenha essa noção. Esses ciclos são muito difíceis de ser quebrados, por quê? Porque para você quebrar um ciclo, você tem que saber que você vive esse ciclo. E no caso da Mad, ela parece que todo mundo sabe que o cara é grosseiro com ela, que é um cocô com ela, né? Que é péssimo com ela. Ainda por cima ele é gay por vestido. Só que ela não se dá conta de quão tóxica é a relação com ele e sempre defende ele em tudo. Então, se a pessoa ela não acordar para a vida e buscar por conta própria sair disso, ela vai reincidir. Pra mim, essa personagem dela, ela tem muito o quê, sabe de quê? De uma borderline, que hoje em dia é um termo que tá muito na moda, e geralmente acontece com mulheres, né? São mulheres que ficam em função desses homens absurdos, né? Mulheres que amam demais. Mulheres que têm essa relação com o outro de vida e morte. Sem o outro, ela não é ninguém. Mesmo que ela esteja numa situação de pleno abuso, negligência, ela, por esse transtorno, ela vai buscar cada vez mais justificar esse homem e perdoar e ficar do lado dele. É um transtorno seríssimo que tem que ser tratado. E no caso da Mad, eu acho que ela tem muito disso também. Agora, um personagem que eu acho fantástico também é a Zendaya, fazendo a Rue. Muito humano, gente. Muito genuíno a forma como ela aborda uma jovem dependente química. Porque ela coloca ali, primeiro que essa facilidade que se tem de qualquer pessoa ter acesso a remédios controlados, remédios que até então só podiam ser vendidos com prescrição médica. Essa realidade, essa facilidade nos Estados Unidos, todo mundo sabe que é muito comum. Lá é um lugar extremamente ligado na medicação, porque lá não tem saúde pública, né? Então as pessoas se automedicam quase que sempre, porque um hospital, o acompanhamento médico é muito caro, muito mais caro que no Brasil. Então lá uma farmácia, por exemplo, é um shopping center, que a pessoa vai lá ter remédio para tudo. Então isso já se tornou quase que cultural, sabe? Esse excesso de busca por remédio. E no Brasil, se a gente for ver, também está indo pelo mesmo caminho, né? Porque hoje em dia cada vez mais as pessoas estão tomando remédio de forma desregulada. Infelizmente, essa nossa sociedade atual, ela tem o quê? De uma sociedade dopada, né? Ela vive em função de alguma coisa que tire ela da realidade. E a série mostra isso muito bem. Infelizmente, né? Porque, de certa forma, você percebe como que essas relações elas vão começando como uma fuga alternativa, uma coisa, e no final gera uma doença grave, uma dependência química. Então a série mostra como isso é pesado, como que é tóxico, e como que é difícil para essa pessoa viver com tantas questões e na droga para buscar ali uma fuga e depois arrumar mais um problema, porque a droga vai virar o vício da pessoa, né? Vai gerar uma doença que é a dependência química e o seu problema original que fez com que ela fosse buscar aquilo ali não se resolveu. Então, assim, ela vai ter mais uma coisa para se preocupar, né? Que é o problema que ela não resolveu e uma dependência química que é o pior dos piores, né? Que aí realmente é a doença. Então, gente, assim, eu tô só na primeira temporada, ainda não vi todos os capítulos, mas estou gostando muito porque é muito interessante ver como que a juventude se processa atualmente. A série tem muitas cenas de sexo, a série tem muitas polêmicas, ela aborda muita questão, ela desconstrói muito essa família tradicional perfeita e mostra um pano de fundo ali de muita culpa, coisas ligadas à sexualidade que estão postas embaixo do tapete e que vão gerar transtornos seríssimos para as pessoas, porque elas não podem ser quem elas são. Então isso aí vai se transformar depois em doenças. Pai, né, vai ter ali uma vida totalmente fake e vai também, de certa forma, passar isso para o filho através de uma relação
que não é verdade, né? E o filho descobre a mentira do pai, se traumatiza, então acaba que repete, né? A relação que o pai tem de mentira com a sociedade e com a família. Esse é o caso da família do Nate, que o cara é aquele clichê, né? É o capitão do time de futebol americano, namora com a líder de torcida, todo esse clichê dos filmes americanos tá ali, mas mostrando que ele esconde, né, uma sexualidade completamente enrustida em função de uma relação que ele tem paterna muito difícil com o pai, que é o Cole, interpretado por Eric Dane, que tá incrível na série, também entregando um ótimo papel. O pai dele busca mulheres transexuais para satisfazer e grava tudo isso. Então, o Nate, desde pequeno, tem acesso a essas fitas e meio que se traumatiza por ter um contato com um conteúdo tão explícito, né, tão jovem. Então a série mostra muito, ela desvenda, né, como que essas famílias se processam e como que as doenças vêm em função dessas relações desarmônicas que tem como base a mentira. Então a série é muito boa, eu super recomendo vocês maiores de idade assistirem, deixando bem claro, para refletir, né? Que sociedade é essa? É dos jovens, das famílias, dos adultos, e como que a gente pode pensar em como ser mais verdadeiros e, às vezes, simplesmente se permitir sentir, sem buscar nada que te anestesie, que, consequentemente, vai ser depois, talvez, um vício, né? Porque se você começa a fazer da sua vida uma fuga, você vai automaticamente se blindar da realidade. E a realidade é só o que nós temos. Portanto, nos cabe transformá-la, moldá-la, para que possa ser a melhor coisa possível para todos nós. Então é isso, o tema foi esse. Espero que tenham gostado. Põe aqui embaixo alguns comentários, dicas sobre a série, sobre outras séries. Curtam, comentem, compartilhem. Façam o canal acontecer, porque é muito bom quando vocês falam alguma coisa. Isso me incentiva muito a gravar vídeo. Então, para vocês, um super beijo e fiquem todos muito bem.